Graça e paz, nesta manhã abençoada pelo Senhor Jesus, que Deus nos conceda nesta manhã entendimento, conhecimento, inteligência, porque Deus é soberano, a palavra dele é viva e eficaz, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta do coração. Quando você abre o coração e Deus já está dentro de você, é só você abrir com a chave. Essa chave é espiritual, você não vê, você crê e ele está dentro de você. Então ele falou, 7:49 de Atos, o céu é o meu trono, mas a terra, ela é o estrado dos meus pés. É onde estão nossos pés apoiados nessa terra aqui, onde você colocou toda a mazela embaixo dele, porque agora, depois da cruz, nós passamos a ser nova criatura. Tudo velho passou. A lei de Moisés, o diabo, Satanás, que é o opositor, que é o corpo de carne, que morreu na cruz com Jesus, para nos trazer um novo homem. Por isso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2. Homem transformada, ela consegue entrar no coração de Deus, e Deus entra no teu coração, e você está entrelaçado com Ele nesta manhã, de terça-feira, em nome do Pai, dia 1º de julho de 2025. Glória a Deus, essa palavra, oh meu Deus, nos oriente nesta manhã. Eu creio e recebo, e tomo posse da bênção na minha vida, graças a Deus. Meu amado irmão, a palavra de Deus, tem que ser lida e entendida, porque Deus é soberano e fiel, tá? No céu, mas aqui é a terra, onde nós colocamos nossos pés, e aqui está os pés do Senhor Jesus Cristo, que nos deu esse poder, para poder ler e entender o Evangelho, que está dentro de mim, dentro de você. Aqui está, 10, 13, 10, vamos começar pelo 1 até o 13. Temos que ler para entender o contexto, porque toda tentação que agora no século XXI vem sobre aquele que está aqui nessa terra é humana, não é diabo, não é Satanás, que tem um chifre, que tem um rabo, entendeu como é? Que eles inventam aí nas igrejas, não, é o corpo humano que nos veste. Quando você entende a morte na cruz, 6 de Romanos, que lá ficou o nosso velho homem, você recebeu o Evangelho, onde que ele te ensina. Ora, exemplos da história de Israel. A Bíblia, ela ficou como uma história. Ora, irmãos, não 10:1 de 1 Coríntios, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Então, novo céu, nova terra. O primeiro céu passou e o mar, 21 de Apocalipse, já passou aquele governo que aqui havia, com Paulo e aqueles que lá habitavam. Hoje, no século XXI, o governo é outro, É um governo humano que aqui domina essa nação. Mas só que o nosso governo é espiritual. Ele falou, o meu reino não é esse mundo, porque é o mundo espiritual. Aquele que nós estamos aqui hoje, nova céu, nova terra, com o espírito já aqui, nesse corpo biológico. 2. Tendo sido todos batizados assim, na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Primeiro século, Moisés, a lei saiu, a graça chegou, para você entender o amor de Cristo no teu coração. 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual. 4, e beberam da mesma fonte espiritual. Por quê? Bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então a pedra era Cristo. Por isso aqui, vou pular para o 13 para entender o texto e o contexto, e no final diz o quê? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação que aqui nesse mundo, as pessoas vivem, ela é humana. Então, quando você recebe o Espírito Santo, o que acontece com você? Deus tira do teu coração, que é a raiva, a inveja, o ciúme, a gritaria. Ele tira de você o rancor, a dor, e coloca dentro de você um grande amor, que é Ele mesmo em você, nesta manhã de terça-feira, e fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então, Ele não permite que nós sejamos tentados. Depois que você recebe o Espírito Santo e tem esse conhecimento, Ele aqui é o guia da igreja, dentro de você mesmo. Pelo contrário, juntamente com a tentação,
vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Então nós suportamos, por quê? Em amor para com aquele que está ao nosso redor, seja a nossa família, carne e sangue, ou seja a família da fé, amando a todos em espírito e em verdade. Então Mateus 4:1, vamos entender, a tentação de Jesus Cristo, ela foi humana. O corpo dele tentou ele na cruz, porque ali era o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. 4:1 de Mateus. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, pela sua carne. A carne de Jesus teve fome, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, que é o corpo natural, o corpo de carne de Jesus, começou a incentivar ele a fazer o quê? Manda que estas pedras se transformem em pães. 4. Jesus, porém, respondeu: então, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a boca fala o quê? Aquilo que o coração está cheio. É onde você vai entender. 1 João 3,8. Para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir toda a obra do diabo. Antes da cruz, a doença se manifestava lá, a enfermidade, e Jesus curava. Mas só que os judeus tinham a mania de falar diabo e de falar Satanás. Como Jesus falou com Pedro: para trás de mim, Satanás. Pedro não era um Satanás. E depois Jesus veio a ressurreição na vida, e o que ele faz? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, a carne tem que morrer para entender, mas Pedro não entendeu. E perseguia, porque ele era a pedra de tropeço de Jesus, porque ele era a lei. A lei tinha que sair para que a graça hoje viesse aqui e nos transformasse. Nessa manhã de terça-feira, com esse entendimento. Então, com esse entendimento de que toda tentação ela é humana, você vai entender Romanos 8:1. Depois da cruz, nenhuma condenação há, o pendor do Espírito. 8:1 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós estamos livres, nós que entendemos a graça, o Evangelho, de Romanos a Hebreus. No final de Atos, começa o Evangelho, para que você entenda. 1 João 3,8, ele se manifestou lá antes da cruz, para destruir as obras do diabo. E você vai ler Lucas 13, 31 e 32, hoje e amanhã eu expulso o demônio com o enfermo, e no terceiro dia eu terminarei. No terceiro dia ele terminou e trouxe vida à igreja. João 11:25, eu sou a ressurreição e vida. Nós ressurgimos dentre os mortos. Por quê? Ele abriu a porta, nós entramos e sentamos e colocamos aqui os nossos pés, que é os pés dele que está conosco aqui na terra. Por isso que a terra não acaba. Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem, a terra continua. 12:7 de Eclesiastes, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, que o deu, porque Adão foi uma alma vivente. Então voltou ao pó. Esse corpo aqui volta ao pó, por entendermos a palavra de Deus. Então, quando eu leio aqui 2:14 de Hebreus, os judeus participaram de carne e sangue, hoje nós participamos aqui. 2:14 de Hebreus, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, os filhos judeus, Jesus participou com ele lá, para que por sua morte de cruz, aniquilasse, matasse aquele que tinha ou tem o poder da morte, assim por diante. Ele matou e livrou todos que lá estavam, com medo da morte do diabo, que tentava, que era o corpo de carne, que tentava lá antes da cruz. Só que, com a graça chegando, você vai entender que toda tentação ela é humana, como já li aqui, 1 Coríntios 10:13. E aqui, Tito 1:14, Tito, um judeu, discípulo de Paulo, o que ele fala? E não se ocupe com fábula judaica. O diabo ele é uma fábula, judaica. Mas trouxeram para cá hoje e colocaram na igreja. Então o pastor ele comete ali o quê? Um ato de feitiçaria. Ele é um exorcista. Por quê? Ele trabalha com essas coisas. Para quê? Para ganhar dinheiro, nas custas daqueles que vão lá, por não entender a palavra da fé, da justiça, do amor e do perdão que está no coração deles. Como não lê a palavra, não entendem.
1,14 de Tito, e não se ocupe com fábula judaica, nem com mandamento de homens, desviar da verdade. Então são homens que não são verdadeiros, não pregam a verdade, e não entrou pela porta, e não conhece Deus, e nunca conheceu. Como diz 1 João 3, versículo 6. Aqui está Tiago, que era pregador da lei de Moisés, da circuncisão, 1:13 de Tiago, 1:12 ao 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provocação, porque depois de ter sido aprovado, nós fomos aprovados por Deus, para pregar a graça, estamos habilitados aqui. A carteira não está vencida, estamos na graça e no conhecimento. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama o Senhor, você tem a coroa da vida já aqui, nessa terra. 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, é a nossa carne que está fraca. Então, ela é medida contra o Espírito, como está lá em Efésios 6, do 10 em diante. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, se nós temos Deus, não podemos ser tentados. Agora, aqueles que estão fora da graça, fora do Evangelho, que está em Moisés, eles são tentados pela própria carne. Então, procura o quê? Uma corrente de libertação, procura o quê? Uma maldição, procura o quê? Uma campanha que vão inventar e você vai lá e cai na armadilha do pastor que engana. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, eles cobiçam o quê? A mulher do próximo. Cobiçam o quê? Dinheiro das pessoas. Então, isso aí é o mal do mundo, que Deus falou. O dinheiro é o maior mal que o mundo pode, nesta manhã de terça-feira, que eles executam para poder ganhar muito dinheiro e enriquecer nas costas daquele que tem fé em Deus. 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Por isso, nós lemos Romanos 8:1. Depois da cruz, Ele te livrou da morte e do pecado e do juízo, que já aconteceu na cruz. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, estamos aqui nesta manhã, reinando em vida, em infinita vitória. Agradeço a Deus por nossas vidas, que você dê um like nessa mensagem, que ela cresça no meio de muitos que precisam conhecer a palavra em Espírito e verdade. Como eu estou, Jesus Cristo modificou a minha vida, me trazendo esta paz tão precisa. Amanheceu e eu preciso só falar que eu já tenho um Deus vivo dentro de mim. Ele é a minha alegria e é sem fim. Como hoje eu estou, reinando em vida e em amor. Como eu estou, Jesus Cristo modificou e transformou a minha vida. Então Ele trouxe paz para mim. Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, que o culto é racional, não é gritaria, não é feitiçaria, não é tomar da cá, não é barganha para com Deus, não é leilão, é amor, é perdão aqui em cada coração. Possamos ter uma terça-feira abençoada pelo Pai. Espero que você receba no coração essa palavra e dê um like e pode comentar o que você acha, não tem problema se você é contra, mas aí eu abraço você que é católico, você que é espírita, você que é de qualquer outra religião, mas o meu amor aqui é de coração. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra, amém, e graças a Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Pai.